O tema da minha palavra hoje para vocês é sobre o fundamento dos apóstolos. Nós vivemos num tempo de confusão. Quando Paulo escreve a Timóteo, dando instruções pastorais, ele alertou por esse tempo. Ele disse, olha, nos últimos dias haverão tempos difíceis. E quando você examina aquela carta, e você examina cada palavra dita ali, você vai ter um retrato, vamos dizer, vivo do que é a sociedade de hoje. E por causa disto, então, muitas igrejas tentam se acomodar às situações em que nós estamos vivendo. A intenção da minha palavra hoje de manhã não é criticar e nem muito menos julgar. A minha intenção na minha palavra hoje de manhã é fazê-lo ciente a que igreja você pertence. O que seus pastores pensam. E como seus pastores vêm diariamente trabalhando e por quê e pelo que nós trabalhamos. A palavra do Senhor diz em 2 Pedro capítulo 3:18 o seguinte: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, não é nas ideologias que nós vamos crescer. Hoje pela manhã eu falava com as pessoas que estavam nos pais intercessores. Quantos de vocês nunca vieram a uma reunião dos pais intercessores? Levante a mão. Irmãos, olhe para mim. Levante a mão. O pastor já vai dar bronca. Vou uma bronquinha santa, mas levanta a mão. Levanta a mão. Talvez você não sabia. Talvez você diga assim, eu não preciso, minha casa vai bem. Mas pais intercessores, ela visa levar pais a orarem, intercederem por seus filhos. E eu disse para a irmã Nelma, irmã Nelma, eu acho que a gente poderia fazer esse culto às 8 horas da manhã, porque seria interessante que toda essa congregação estivesse aqui, porque Jó orava pelos seus filhos já eram adultos. E você que é pai, já tem filhos adultos, tem netos, você sabe, os problemas não acabaram. E nem um sofrimento do seu coração por alguma coisa que algum deles passa. Nós temos que ser igreja. Uma igreja consciente, uma igreja que sabe lutar contra as hostes malignas. Amém? Então a Bíblia diz, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? A Ele seja dada a glória, tanto agora como no dia eterno. Hoje, nós estamos vivendo uma igreja diferente. Há muitas igrejas que se intitulam igrejas. Eu não estou falando de evangélicos, eu estou falando de todas as seitas que se intitulam igrejas. Mas não são igrejas. A igreja de Jesus Cristo é uma só. Não existe igrejas. Existe a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É esta que vai subir. Num abrir e fechar de olhos. E a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é fundamentada nas doutrinas apostólicas. Ela não tem outro fundamento senão Cristo. Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência que o que nos faz uma igreja não é um templo. Hoje é muito comum se buscar uma igreja pelo que ela oferece. A igreja, ele tem um checklist. A igreja tem um bom estacionamento. A igreja tem um bom berçário.
A igreja tem realmente uma sala muito especial para os jovens ou para os adolescentes. O que é que ela pode me oferecer? Então eu vou para essa igreja. Por causa desta mentalidade, então, começamos a viver uma igreja que começa a atender às necessidades das pessoas. E você vai me fazer uma pergunta, ele disse: pastor, essas coisas não têm relevância, essas coisas não são importantes. Se não fossem importantes, nós não teríamos o berçário, nós não teríamos a nossa sala para as nossas crianças. Claro que é importante, muito importante. Mas aquilo deve estar preparado não porque as pessoas vão escolher estar aqui. Aquilo tem que estar preparado porque o Senhor vai ministrar a elas. É o conceito daquilo que vivemos que é importante para Deus. É o conceito de nós oferecermos aquilo que é bom para a vida das pessoas, porque aqui é a casa do Senhor. E então, em busca disso, a ideia de uma igreja hoje, uma igreja que chamamos de igreja moderna, ela procura um templo adequado. Tem que ter um telão. A igreja que tem visão, ela não fica discutindo telão é importante, telão não é importante. No dia em que eu conversei com o pastor Marcelo, ele disse: nós vamos comprar esse telão. Por quê? Porque nós queremos alcançar os corações das pessoas com maior vivacidade. Nós queremos que as nossas crianças vejam, nós queremos que eles recebam a glória de Deus, as mensagens com maior eficiência. Essa é a nossa mente. Mas, em geral, o que se pensa? Nós teremos que ter uma igreja top em tecnologia. Eu fico pensando que se desse um microfone para Pedro, para Paulo, eles não sabiam nem pegar no microfone. O ministério de Jesus Cristo todinho foi feito sem microfone, sem qualquer tecnologia de ponta, e nunca vimos a igreja expandir na história da igreja como ela expandiu naquele tempo dos apóstolos. Nós não podemos colocar nossa visão em cima de coisas. Nós temos que colocar nossa visão em cima de uma doutrina santa, porque foi deixada por Jesus Cristo. A igreja não é esse templo, a igreja não é esse telão, a igreja não é aquele estacionamento, a igreja não é nada disso. A igreja é você, é eu, a igreja é congregação viva e santa para a glória de Deus. E às vezes nós trabalhamos muito. Obrigado, querido. Oh, glória. Como diz assim, igual o leitor, né, que estava andando no shopping uma vez, e uma mulher apareceu para ele e disse: o senhor por acaso é o escritor fulano de tal? Ele disse: sou eu mesmo, senhora. Ela disse: eu tenho até seu livro na minha bolsa. E tirou: o senhor pode me dar um autógrafo? Eu li todinho. E ele olhou para ela e disse: foste tu que lestes? Só tinha ela. Uma criança batendo palma. Obrigado, meu filho. Você me incentiva. Então nós estamos começando a preparar templos. Nós estamos começando a fazer. Nós entendemos que a igreja precisa ter recursos financeiros. Nós começamos a ver e começamos a viver uma igreja. Começamos a colocar força para que isso tudo venha acontecer. Nós temos que ter um bom programa que não venha cansar os membros sobrecarregados. Se eu perceber que vocês estão cansados, aí que eu seguro vocês aqui. Estou brincando, irmãos. Mas é assim. A igreja, preocupada com tecnologia, fica dizendo: nós temos que ter um culto dentro de um determinado padrão, porque senão não cabe na internet. Nós vamos ter que ver uma igreja que tenha determinados tipos de mensagens, porque hoje pode nos cortar. Pode cortar agora, se quiser. Eu não estou preocupado com que eles vão cortar.
Porque eles podem cortar ali na tela, mas aqui não fica cortado. Não interessa. Essa igreja não vive pela internet e não vive para a internet. Ela vive para a glória do Senhor. Apenas utilizamos a internet como uma ferramenta para alcançar vidas. Então veja, cuidado no que se fala, porque pode comprometer, pode ofender alguns. É interessante, a gente não pode mais falar algumas coisas com as pessoas podem me chamar de velho, eu vou começar a protestar também. Velhofobia. Não, mas pastor, mas é sua culpa, o senhor esqueceu até aquele negócio da ceia hoje, o senhor começou a comer antes dos outros. Vocês têm um pouco de razão, mas tudo bem. Uma igreja que ofereça uma mensagem prática para sermos vitoriosos nos negócios, para serem vitoriosos na vida, enquanto que nós precisamos de uma igreja que nos ensine e nos edifique para ser vitoriosos na comunhão com o Senhor. Então você precisa entender a igreja que você pertence. Em primeiro lugar, nós não queremos ser uma igreja de 50, 70 mil pessoas. Se Deus nos der, glória a Deus. Nós queremos ser uma igreja conhecida por ser cheia do Espírito Santo. Então veja, todas essas coisas que eu falei para vocês, em si mesmas não são ruins. Elas são importantes. Nós temos um departamento de mídia em nossa igreja. Nós temos todos esses cuidados que eu falei aqui para vocês. Mas isso não nos caracteriza como igreja. Não é isso que nós estamos buscando. O que nos caracteriza como igreja de Jesus Cristo é alguém entrar aqui e ver você amando o outro. É alguém aqui chegar e ser abraçado por todos. Não importa a sua roupa, não importa a sua cor, não importa o seu status financeiro. Porque o que difere, eu já falei isso para vocês, o que difere o valor de uma coisa é o preço que se coloca nela. Então a diferença de um Porsche para um Fusca é que o Porsche custa R$1 milhão aí de reais. E o Fusca você paga R$100 para vir buscar. Me perdoe quem tem Fusca, eu não estou criticando seu carro. Mas eu lhe digo uma coisa para vocês. Pastor Léo já olhou para mim, porque ele tem um Fusquinha dele ali, mas é relíquia. Ele é colecionador. Mas eu digo, por exemplo, tanto Fusca como Porsche nos levam ao mesmo lugar. Então não é isso, é o preço. Então, quando nós pensamos e medimos as coisas pelo preço que ela custou, então o meu valor é o mesmo que o seu. Não importa seu status, não importa sua cor, nem onde você mora, não. Porque o preço pago por você e por aquele que mora lá no lugarzinho mais reservado da cidade foi o sangue de Jesus Cristo. Isso nos diz que nós temos o mesmo valor para Ele. Então nós devemos tratar as pessoas pelo valor que elas têm, não pelos que elas vestem. Diz que na Etiópia, um certo pastor americano foi lá e diz assim: lá nos Estados Unidos, vocês medem as riquezas de um homem pelo dinheiro que ele tem e os bens que ele acumula na vida. E nós aqui na Etiópia medimos a riqueza de um homem pela quantidade de amigos que ele tem. Então, meus queridos irmãos, nós temos que entender que nós não vamos aderir a ideologias. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela segue os fundamentos apostólicos, ela segue os mandamentos do Senhor. Aliás, seguir os mandamentos do Senhor é o que a Bíblia me diz que define o meu amor por Ele. Porque aquele que me ama, obedece os meus mandamentos. Não, pastor, o senhor não vai poder mais falar sobre isto, porque isso ofende uma determinada
parte da sociedade. O senhor não pode mais falar sobre isso, porque nós temos pessoas que podem estar vivendo isso. Não, meu compromisso não é com isso. O meu compromisso é manter um padrão, e o meu compromisso é manter alguma coisa pela qual você possa se medir. E essa medida é a medida de Jesus Cristo, e o padrão é Jesus Cristo. E se nós não fizermos isso, sabe o que vai acontecer? Você vai se perder junto com os demais. E nós não queremos que vocês se percam, mas que vocês se achem. Se achem aonde? Na palavra, no fundamento, no exemplo. Por isso que é muito importante, nós dizemos assim, não é o exterior que importa, é o interior. Meu querido, eu não posso ver o teu interior, o que eu posso ver é o que o teu interior revela de você no exterior. Eu estava passando pela imigração americana e o oficial que pegou o meu passaporte, ele olhou o meu passaporte, ficou olhando, olhava para mim, olhava assim, eu digo, eu acho que eu vou ali para a salinha, ver o diretor. Ele olhou para mim várias vezes, tudo bem, senhor, está tudo ok? Aí eu ia sair na cela, ele me chamou de volta, ele disse, senhor, por favor, volta aqui. O senhor, porventura, é o pastor John Hagee? Eu disse, não sou não. Porque se fosse eu ia pedir um autógrafo. Aí eu falei, mas não sou, mas eu posso autografar do mesmo jeito. Ele não quis meu autógrafo, estava muito cheio. Aí depois eu fui curioso, fui lá na internet com o John Hagee, e não é que o homem parece comigo? Ou melhor, eu pareço com ele. Mas olha que bom seria se as pessoas olhassem para você e dissessem assim, sabe, você parece com Jesus. Esse é o nosso objetivo. Chegar à estatura de Cristo é chegar na estatura que você pareça com Jesus. Porque aquele que for bem instruído, diz a palavra de Deus, será como o seu mestre, ou se tornará um modelo a ser seguido. É disso que eu quero que vocês entendam. A palavra fundamento é a palavra temelios, no grego, que diz assim, assentado como fundamento, ou seja, fundamento de uma construção, parede. Se nós somos pedras que vivem, ou seja, pedras vivas, então o edifício que Deus está querendo que nós construímos nesse lugar, não é um edifício de madeira, não é um edifício de pedra, mas é um edifício que se conforme com a doutrina bíblica. E você vai poder entender que se você cooperar com o Espírito Santo, e você cooperando com o Espírito Santo, Ele se manifestará em você e por você, e pode ter certeza que a igreja será extremamente edificada. Um templo pode ser construído, mas a igreja é edificada pelos fundamentos de Deus. E palavras são importantes, o que sai da nossa boca uns para os outros é de extrema importância, porque se Deus criou o universo pela palavra, pode ter certeza, Ele também vai edificar este edifício por palavras. Então nós somos partes integrantes de tudo isso. Você não veio aqui simplesmente para sentar numa cadeira e assistir um culto, porque se você vai assistir um culto, é melhor você ir no lugar onde você possa ganhar alguma coisa disso aí. Enquanto vocês não entenderem que vocês não vêm assistir um culto, mas vocês vêm adorar o Senhor e glorificar o nome dEle, você vai entrar por aquelas portas, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Por quê? Porque a adoração é algo muito importante, é vivo, e a adoração da congregação, como vocês estão aqui, ela tem um efeito na sua vida. Sabe qual é o efeito maior que vocês recebem hoje da parte de Deus? É que quando você adora ao Senhor, Deus vai limpando sua consciência, e nossas consciências limpas são consciências usadas por Ele. Porque a palavra consciência significa ciência com. Hoje nós estamos mais tendo intubência do que influência. Facebookência. Você pode botar os nomes que for, porque as pessoas estão sendo aquilo. Estava conversando com a pessoa, ela tinha razão. Ela disse assim, nós estamos num momento agradável lá no meio da praia, e ela tira uma foto lá, eu aqui. E o outro lá, de trás de uma mesa lá, carregando um saco de coisa na cabeça, ou limpando alguma coisa, assim, e eu aqui.
E o que vai ser da minha vida? Por que eu não sou igual a ela? Despertando invejas. E inveja não faz parte do edifício que Deus está construindo aqui. Nós precisamos entender que cada coisa estabelecida na casa de Deus tem um propósito divino. Cada culto tem um momento divino. Sexta-feira passada nós estávamos aqui e eu estava dizendo para as pessoas, quando Deus ele vem, Deus opera aqui, ó, no tempo dele, no aion de Deus, ele não tem começo, ele não tem meio, ele não tem fim, ele simplesmente é eternidade, de eternidade a eternidade, de eternidade a eternidade. Mas quando Deus vem pela pessoa do Espírito Santo e usa a tua vida, ele entra no cronos. Então tem hora, é de 9 a meio-dia. E se você estiver aqui, você será abençoado. Se você não estiver, você perde a bênção. Você pode vir no outro dia, mas o que passou aqui, passou para a vida. Ah, não, eu vou. Uma irmãzinha lá da igreja do Ceará, não foi na sua igreja, pastor. Eu vou ser bem mais específico, lá em Fortaleza, porque de repente o pastor fica aí mas não foi com você, foi comigo, não tem problema. Eu estava falando sobre essas coisas que nós devemos nos abster. Eu disse assim: quantos irmãos estão trocando o culto pela novela? Aí ela veio depois do culto e falou assim: pastor, o senhor me pegou. O senhor falou só para mim. Falei: foi mesmo, irmã? Mas por quê? Pastor, eu falto muito culto por causa das novelas. Eu disse: ô, minha irmã. Ela disse: mas não vai ser mais assim, pode ter certeza. No outro domingo, eu estava pregando lá de novo, ela veio e disse: pastor, sorriso, estou liberta. Eu digo: glória a Deus, minha irmã, que bênção. Nunca mais vou trocar um culto por novela. Eu disse: é mesmo, irmã? Ela disse: é, pastor, eu fui numa loja, comprei um gravador. Top. É igual a pessoa que não pode ir no campo de futebol, e aí ele não quer saber do resultado para assistir o videotape, para ter a mesma alegria. São alegrias falsas. Aquilo já aconteceu, você pode ter qualquer coisa, você pode estar torcendo para o teu time ganhar, mas se ele perdeu, no final daquela coisa você vai estar tão triste como se tivesse estado no jogo. E assim são pessoas que não conhecem Jesus, estão vivendo as coisas, mas não sabem que o diabo já foi derrotado. Vivendo nas ilusões da vida. Então, nós não estamos construindo estilos de igreja. Porque hoje nós temos estilos de igreja. São igrejas assim, são igrejas assim, são igrejas ali. Ah, mas a minha igreja hoje tem 200 mil pessoas, a minha tem 70 mil pessoas, a minha tem 70 mil aquilo, ali. Quanto tem a sua? A minha, pela misericórdia de Deus, tem aqueles que Jesus mandou. Eu nunca vou para um lugar, diante do Senhor, eu nunca vou para qualquer igreja pensando em números. Eu já tive igreja que tinha 2, 3 pessoas no santuário e eu preguei com o mesmo entusiasmo como se estivesse numa igreja com 1.000 a 2.000 pessoas. Para mim, público não é importante. Para mim, o que é importante é o que Deus tem para o público. E se o meu público é 1, será 1. Se for 2.000, será 2.000. E se for 10.000, será 10.000, porque Ele me escolheu para falar. Isso é importante, não um número. Então, não é um estilo de igreja que nós queremos viver. Nós queremos viver uma igreja que esteja fundamentada naquilo que a palavra de Deus nos ensina que ela deve ser. E a igreja se edifica nos princípios e nas verdades divinas. E cada instrução nos revela sobre o que se está construindo. Aleluia. Uma certa ocasião eu fui visitar uma moça. Ela estava vivendo com uma outra pessoa. Estava morando com uma outra mulher. E quando eu fui conversar com aquela pessoa, meu coração se encheu de amor por ela. Ela estava muito arredia, muito rebelde. Havia abandonado a igreja. E ela disse: eu estou muito bem assim. Eu disse: moça, Cristo deu a vida por você. E eu vim falar do amor dele para você. Não importa o que você diga,
você vai estar na igreja do Senhor Jesus. Ela deu uma risada assim, uma gargalhada, disse assim: eu não preciso de Jesus. Eu digo: vamos ver quem ganha. Um dia você vai entrar no meu gabinete e você vai dizer tudo que o Senhor vai te revelar. E passaram-se alguns meses e ela veio aqui. E ela está dizendo: quão errado eu estava e não sabia. E sabe o que me atraiu aqui, pastor? Eu disse: não, foram suas palavras. Porque o Senhor não me condenou, o Senhor não disse que eu estava fazendo aquilo ou aquilo, o Senhor me disse que o amor de Deus me resgataria. E que o amor de Deus não me permitiria ficar no lugar onde eu estava. E eu voltei para a casa do Senhor, e aqui eu quero permanecer até Jesus voltar. Por quê? Porque os fundamentos apostólicos não discriminam pessoas. E eu não posso discriminar. Está se discriminando vidas em nome de não aceitar ideologias. Estamos expulsando vidas porque nós estamos mais preocupados com as ideologias do que estamos preocupados com o bem-estar da pessoa. Eu recebi um moço no meu gabinete e ele foi contando as intempéries da vida dele. E depois que chegou aquele final, ela disse: sabe, pastor, eu me tornei assim porque a vida me fez assim. E eu sou recriminado. Eu sou muitas vezes afastado por aquilo que eu sou hoje. Eu olhei para ele e falei assim: sabe, moço, você precisa de uma identidade paterna. Aí ele olhou para mim assim: como assim? Eu disse: você precisa de uma identidade paterna. Ele disse: e o que o senhor quer dizer com isso? Eu disse: eu quero dizer com isso aqui. Eu fiquei de pé e disse assim: pode me abraçar. E aquele moço: o senhor está me dizendo, o senhor está me mandando eu abraçar o senhor? Eu disse: sim, eu estou me mandando você me abraçar. Eu estou permitindo você me abraçar. E agora veja na minha pessoa a pessoa que você não viu no seu pai. E aquele moço me abraçou e disse: pode beijar à vontade. E ele me beijava o pescoço e eu fui banhado com as lágrimas dele. E quando aquele moço saiu do meu gabinete, ele olhou para trás e disse: sabe, pastor, eu nunca senti o amor de Deus como senti nesse lugar. Porque muitas vezes, em nome de ideologia e julgamentos, nós estamos segregando pessoas. Eu não estou dizendo que nós temos que aceitar. Eu estou dizendo que nós temos que ser firmes nas doutrinas que Deus nos deixou e amar as pessoas. Porque quando Deus manda amar, Ele não manda escolher, Ele manda amar. E o amor vence tudo. Mas nós temos que corrigir. Nós temos que ser firmes. Nós temos que ser padrões. Nós temos que falar. Por quê? Porque nós não vamos deixar os fundamentos de Deus e as coisas que são para a própria vida nossa ser negociados com ideologias baratas. Ideologias que estão tomando a humanidade e as tornando cada vez mais segregadas, estúpidas, sem nenhuma afeição, sem qualquer tipo de cuidado. É assim que a humanidade está passando. Sabe por quê? Porque somos uma geração que está mais entretendo do que disciplinando. Não é ser conivente com o pecado, mas é estender a mão para o pecador. Não é ser um julgador das pessoas, mas ser o canal de reconciliação para as pessoas. Isso é fundamento apostólico. Isso não depende de um templo, não vai ser um telão que vai comunicar isso, não vai ser uma parede que vai comunicar isso, não é um estacionamento mais bonito que vai que vai fazer com que isso venha acontecer na vida das pessoas. Sabe o que é? É teu abraço, é o seu esforço para alcançar aquela vida, é o seu amor para ela. Quando eu estava entrando uma vez na casa da minha mãe, ali no Cambuí, e eu vi uma pessoa desesperada batendo na porta, era um senhor, era um homem, maltrapilho, mal vestido. E eu fiquei com medo, confesso para vocês, porque se você vê um negócio desse, você já veria, é um assalto. E eu fui abrindo devagarzinho, ele disse: abre aí, moço, abre aí, moço, abre aí. Depois que eu abri a porta, eu disse: o que o senhor deseja?
Ele olhou para mim: eu não quero seu dinheiro, eu não quero nada de você. Eu só quero que você fale comigo. E eu falei um pouquinho com ele. Ele disse: muito obrigado por me ajudar a sentir gente. Nós perdemos a sensibilidade. Nós não estamos sendo uma igreja com os fundamentos apostólicos que deveriam ser. Na igreja Bethel, lá na Califórnia, em Redding, Califórnia, um casal cheio do Espírito Santo vai se casar. Ia se casar. Eles vieram ao pastor e disseram: pastor, em oração, Deus nos deu uma instrução. Ele disse: qual é? Deus nos instruiu a pedir ao Senhor que levasse a igreja, ao invés de dar os presentes para nós, que eles comprassem roupas e agasalhos para os mendigos da nossa cidade. E nós gostaríamos de que a igreja fornecesse alguns ônibus e fossem buscar os mendigos para que viesse para o nosso casamento. E nós gostaríamos de pedir que a igreja fizesse uma mesa farta e eles pudessem participar conosco daquela mesa. E ao término, que eles levassem os agasalhos, levassem as roupas, para que eles possam passar esse inverno. E o pastor disse: isso é de Deus, será feito assim. Então, no dia do casamento, os ônibus saíram e a igreja foi ficando cheia de mendigos, mal cheirosos. Foi enchendo, foi enchendo. O casamento foi feito, todos foram para a recepção, tudo muito lindo, muito maravilhoso. Eles comeram como nunca. E ao final daquilo ali, o pastor foi agradecê-los e dizer que eles eram bem-vindos ali. Um dos homens levantou a mão e disse: eu posso falar, pastor? Ele disse: pode. Ele veio à frente e disse: eu já fui alguém na vida, hoje eu estou na rua, hoje eu sou um mendigo. Eu entrei com problema de depressão, fui para as ruas, não quis mais, perdi tudo, perdi família, perdi tudo. E o pastor disse: sim. E ele disse: esta semana, o médico me disse que eu tenho apenas alguns dias de vida. Eu estou com um câncer generalizado. E eu quero agradecer vocês, por vocês me proporcionarem um jantar desse. E a gente está num ambiente tão lindo como esse. Porque agora eu vou morrer um pouco mais confortável. Pastor Bill Johnson olhou para aquele homem e disse: não, Jesus vai te curar aqui. E orou por aquele homem, e aquele homem foi curado. E aquele homem mendigo se tornou um dos grandes líderes daquela igreja, para a glória de Deus. O mundo vê de uma maneira, mas a igreja fundamentada na palavra de Deus vê de outra maneira. Nós não vemos a mendigança, nós vemos aquilo que Deus fez pelo mendigo, nós vemos aquilo que Deus fez por o mais rico dessa cidade, nós vemos aquilo que Deus fez por você e o que vai fazer em você e por você, e nós não vamos abrir mão dos ensinos apostólicos. Sabe por quê? Porque é isso que vocês precisam. Não pensem vocês que nós vamos gastar enormes somas de dinheiro para nos modernizar como templos. Nós não faremos assim. Nós vamos nos modernizar sim, mas não será isso o nosso compromisso. Nós temos compromisso com a igreja. Nós não vamos permitir que nossa igreja se perca nas ideologias desta terra. Então, nesse púlpito, nós queremos que a palavra de Deus seja pregada. Mesmo que seja, como um pastor americano disse, depois de passar um avivamento com Deus, e Deus falou muito profundo ao coração dele, Deus disse assim: agora você vai pregar tudo isso que eu mostrei para você. Depois de 6 meses, a igreja dele, que estava com não sei quantas mil pessoas, ficou com menos da metade. Ele disse: eu pregava e a igreja esvaziava. E eu cheguei para Deus e falei: Deus, o senhor manda eu pregar para esvaziar a igreja? Ele disse: aguarde. Porque num determinado momento,
Sabe o que aconteceu? Ela triplicou de membros. Vocês não precisam de tecnologia. Embora nós temos aqui. Vocês não precisam de um grande templo, um templo lindo. Embora Deus nos deu a graça de ter um. Vocês não precisam de um grande estacionamento, embora Deus nos deu um bom espaço para estacionar. O que vocês precisam é a graça de Jesus. O que vocês precisam é de oração. O que vocês precisam é se ajoelhar e se quebrantar perante a face do nosso Pai Celestial. Porque o Senhor tem mostrado que nós somos uma geração cujos corações estão longe e os seus lábios confessam o nome dEle, mas Ele não tem ouvido e Ele tem vomitado essas coisas porque as pessoas não estão fazendo de coração. Eu prefiro uma igreja pequena, mas que venha adorar o Senhor, do que eu dizer que eu sou pastor de uma igreja com 10 mil pessoas, e as pessoas disseram, puxa, que grande pastor você é, pode me chamar de gordo, mas não chamo de grande pastor por causa de igreja, porque eu não vou aceitar. Não me interessa, não cabe em mim, e eu não vou atrás dessas coisas. Para mim, o mais importante é ver vocês edificados na casa do Senhor e na palavra do Senhor. Então, quem não gostar desse estilo, vai encontrar seu lugar. Mas quem quer colocar sua vida perante o Senhor, você é bem-vindo aqui em nome de Jesus. Porque nós não vamos comprometer a palavra e não vamos adequar a igreja para ideologias. Essa igreja será preservada e ela refletirá a glória de Deus e a sua imagem. Porque é isso que o mundo precisa e é disso que o mundo está precisando e está faminto. Em nome de Jesus será assim, para a glória dEle. Por isso que Paulo diz aos Efésios, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo, a pedra angular. Eu quero encerrar, porque a gente fala do tempo, mas a gente tem que respeitar vocês. Eu teria mais algumas coisas, mas eu acho que vocês já entenderam. Nessa salva de palmas eu já estou vendo que vocês entenderam, pelo menos as coisas mais importantes. Mas Paulo diz assim, eu me ponho de joelhos. Quem edifica esta casa é o Senhor Jesus. E se Ele vai edificar, não há outra posição aqui dentro senão de joelhos. Porque é quando nós dobramos os joelhos que Deus faz alguma coisa. Por isso que se tem algum médico na casa, vem ajeito meu joelho logo, porque eu quero dobrar também. O joelho dói que dói. Uma vez eu fui ficar de joelho, quase que me levaram ao tipo 4. Os joelhos não voltavam mais para o lugar. Mas eu estou falando agora de dobrar sem joelho, é no Espírito. Você se dobra em reverência a Ele. Deus revelou uma coisa para vocês, que eu ainda vou falar para vocês aqui, mas eu quero falar no momento que eu possa ter o tempo para falar. Porque a coisa fundamental aqui, meus queridos, é saber o que é que Deus está esperando. E o que é que aconteceu ali atrás, que fez todo esse corpo de morte que você está vendo aí. Porque eles não se importaram de conhecer Deus, não se importaram de glorificar a Deus. E Deus os entregou para a devassidão. Escute, vocês que insistem, eu espero que não tenha ninguém aqui, mas se você está vendo aí alguma coisa errada na TV, ou na sua internet, escute o que eu vou lhe dizer. Esta coisa vai roubar de você tudo que você tem. Estou falando para vocês. Você vai ver coisas no teu filho que você nunca esperaria ver. E você vai olhar para o céu e vai dizer assim, Pai, eu fiz tudo o que o Senhor me disse. Eu preguei para eles, eu falei a palavra, levei para a igreja. Nunca faltei uma igreja. Mas você não foi fiel. E Deus já está visitando. Escute, eu não disse Deus vai visitar, eu disse Deus já está visitando a maldade dos pais nos filhos. E na área sexual é uma coisa muito, muito perigosa. Por isso eu estou dizendo para vocês, meu compromisso aqui é com vocês.
Porque se nós pararmos de falar, até as pedras vão clamar. Então, meus queridos, nós não queremos uma igreja que seja popular. Nós queremos uma igreja que seja fiel.